E no episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi 3 perguntas super interessantes para podermos falar de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Falaremos a respeito do consumo de queijos, quais são os queijos mais interessantes, mais indicados para quem tem diabetes tipo 2. Falaremos também a respeito de um paciente que está com um valor de glicada e um valor de glicemia em jejum, se está realmente dentro de bons valores. E também falaremos a respeito do processo de reversão da necessidade em ter que utilizar medicamentos para quem possui um diagnóstico de diabetes tipo 2. 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se você é um inscrito raiz aqui do canal Edu Diabetes, com certeza você já deixou o seu joinha na confiança, pois sabe que vai ser um conteúdo de qualidade que vai agregar conhecimento para você e que vai ajudar de alguma forma no seu tratamento do seu diagnóstico de diabetes. Porém, se você caiu aqui de paraquedas, espere um pouquinho aí para poder se inscrever no canal e também deixar o seu joinha. Caso você aprenda algo novo que vai trazer conhecimento, que vai trazer benefícios para o seu tratamento, aí você considera a se inscrever no canal e também a ativar as notificações, pois toda semana nós temos novos conteúdos a respeito de diabetes, alimentação, estilo de vida, prática de atividade física, medicamentos, ou seja, muito conteúdo de qualidade. Então, bora para as perguntas. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, quais são os queijos que você indica para diabéticos tipo 2? E a resposta é que o diabético, principalmente tipo 2, ele pode consumir a grande maioria dos queijos, ou seja, quase todos os tipos são interessantes desde que você se encaixe em alguns parâmetros. Como, por exemplo, se você possui algum nível de intolerância à lactose, aí você deve priorizar apenas as opções de queijo que não têm a presença de lactose, pois a partir do momento que você é intolerante à lactose, você pode gerar um processo inflamatório e que não é tão interessante passar por essa situação. Aí você precisa evitar os queijos e consumir apenas as opções zero lactose. Em relação a diabéticos que precisam perder peso corporal, ou seja, para você que está com excesso de peso, que está em processo de emagrecimento, que ainda não conseguiu conquistar uma boa glicada e uma boa glicemia em jejum, por exemplo, aí você deve priorizar por queijos magros, ou seja, queijo Minas Frescal, você pode priorizar o queijo cottage, o queijo ricota. Esses 3 queijos podem sim ser um grande aliado para você que está em processo de emagrecimento e quer criar uma opção maior de alimentos para poder conduzir esse processo de perda de peso e, consequentemente, ajudar também a você controlar a sua glicose e também reduzir a sua glicada. Então, para diabéticos que precisam controlar a glicose, o peso corporal, é fundamental que consuma apenas opções de queijos mais magros, principalmente os queijos brancos. Ricota, cottage, o queijo Minas, e a partir daí você já tem boas opções para incluir no seu café da manhã, no seu lanche, por exemplo. Em pacientes diabéticos tipo 2, que estão conseguindo controlar uma boa a glicemia, conseguindo alcançar uma boa glicada, em 6, 5.7, 5.5, você pode consumir a grande maioria dos queijos, desde que você não exagere nas quantidades. Então, você pode até consumir, por exemplo, o queijo mussarela, o queijo brie, o queijo gorgonzola, que são queijos mais gordos, que têm mais gordura, porém, se você está com bom peso corporal, você pode incluir uma pequena quantidade e não vai causar maiores problemas para o seu tratamento. Então, é super importante que você entenda isso. Você precisa adequar a sua atual situação. Se você, por exemplo, está com diabetes tipo 2, que está bem controlada, com uma boa glicada e até precisa ganhar um pouquinho de peso corporal, você pode incluir maiores quantidades de queijos
que tem maior quantidade de gordura, para dessa forma aumentar a quantidade de calorias que você consome ao longo do seu dia e promover o ganho de peso corporal. Lembrando que o ideal é que você ganhe peso, porém somente massa muscular magra. Então, para diabéticos que estão com pouco peso corporal e querem ganhar peso, é fundamental que vocês consumam maiores quantidades de proteínas, também um pouquinho de gordura, mas que pratique alguma atividade física, pois dessa forma você irá promover o ganho de massa muscular magra, o que é super interessante para quem tem diagnóstico de diabetes, tá certo? E a pergunta de número 2 é a seguinte: Edu, minha glicada deu 7,6 e a glicemia deu 112 em jejum. Esse resultado é bom ou ruim? E a resposta é que uma glicada em 7,6 não é uma glicada ideal. Esse é um ponto importante. Uma glicemia em jejum em 112 é até uma glicemia aceitável. Porém, o que a grande maioria das pessoas não entendem é: Edu, a minha glicemia em jejum deu 100, porém a minha glicada deu 8. Por que isso acontece? A gente tem que entender alguns pontos. Uma glicemia medida em jejum de forma isolada corresponde somente ao valor da sua glicemia naquele momento, ou seja, a quantidade de glicose circulante no seu sangue naquele exato momento que foi colhido o sangue. Porém, o exame da hemoglobina glicada, ele vai verificar a média de glicose circulante na sua corrente sanguínea nos últimos 2 a 3 meses. Então, uma glicada em 7,6 corresponde que a sua glicemia ficou aí em 180, 200, uma média mais apurada. E isso corresponde com que você não esteja ainda alcançando uma boa média de glicemia e que você precisa reduzir esses valores. Reduzir para 7, depois para 6,5, depois para 6, 5,7 e assim por diante. Determine alguns objetivos para você controlar bem a sua glicose e a sua glicada, para você se livrar de possíveis surgimentos de complicações a médio e longo prazo. Pois o 7,6 não é uma glicada que está muito alta, porém está no meio, e ficar no meio, ficar no mediano não é tão interessante. Então, a minha dica para você é: não é um resultado muito ruim, porém é um resultado que você precisa sim melhorar a partir de agora. Aproveite e continue cuidando da sua glicemia, já que você conseguiu manter a sua glicemia em jejum em 112, continue melhorando os seus hábitos, melhore a sua alimentação, adicione alguma prática de atividade física e assim, ao longo dos próximos 3 a 6 meses, essa glicada tende a reduzir para 7, 6,5. Isso só irá depender de você, de como você vai encarar esse resultado a partir de agora, com as mudanças que você precisa fazer aí na sua rotina durante o seu dia a dia. Como eu gosto de mencionar, o tratamento de quem tem diabetes tipo 2 é feito dentro de casa. Não é quando você vai fazer uma avaliação, uma consulta médica. E sim, o que você faz aí no seu dia a dia, na sua alimentação, com as suas escolhas. Então, aproveite a oportunidade que você pode melhorar a sua situação, reduza a sua glicada, melhore o tratamento e assim eu tenho certeza que você vai alcançar todos os seus objetivos. Tá certo? E a pergunta de número 3 ela é a seguinte: Edu, nunca me falaram que eu poderia conseguir reverter o diabetes tipo 2. Depois de 14 anos sofrendo, eu a caminho da reversão. Olha que situação que é um pouco interessante para nós podermos abordar. O diabético tipo 2 ele pode sim reverter a necessidade em ter que utilizar medicamentos para poder controlar a glicose. E o que quer dizer isso exatamente, Edu? O diabético consegue controlar a glicose, controlar a glicada somente com a manutenção dos bons hábitos, principalmente alimentar e de prática de atividade física. Então, para você que possui um diagnóstico de diabetes, saiba que você pode sim conseguir se livrar dos medicamentos, por exemplo, do Glifage, do glibenclamida, do Jardiance e assim por diante, e conseguir manter a sua glicada em 5,7,
5.5 somente através da manutenção desses bons hábitos, que vai incluir uma alimentação com menor consumo de carboidratos, que vai incluir uma alimentação com bom consumo de proteínas, legumes, verduras, folhas verdes, e dessa forma você pode conseguir sim alcançar a reversão da necessidade em ter que utilizar medicamentos. Mas não caia nesse papo de que se você conseguir reverter o seu diagnóstico de diabetes, que você poderá voltar a comer alimentos ricos em carboidratos, refrigerantes, doces, sucos de forma desenfreada e que sua glicose não vai voltar a subir. A sua glicose pode sim voltar a subir se você começar a se alimentar de uma maneira mais desequilibrada, mais rica em carboidratos, e infelizmente isso vai voltar a acontecer. Ou seja, a sua glicemia vai subir, a sua glicada vai subir e a necessidade em voltar a ter que utilizar medicamentos também vai voltar. Então, aproveite a oportunidade que você está conseguindo reduzir os valores da glicada, reduzir os valores da glicemia, continue se cuidando, se alimentando bem, mantenha um bom peso corporal e muito provavelmente você poderá conseguir manter o seu tratamento somente através da manutenção dos seus bons hábitos alimentares, com mais saúde, mais qualidade de vida, com mais bem-estar e livre do aparecimento de complicações que eu tenho certeza que todos vocês que me assistem aqui todos os dias estão buscando, não é verdade? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para podermos falar de forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, eu vou deixar o @ aqui. Lá eu solto uma caixinha de perguntas todos os dias para podermos falar a respeito de diabetes, alimentação, estilo de vida, qualidade alimentar, prática de atividade física, avaliação de resultados de exames e assim por diante. Não deixe de me seguir lá. Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de pegar esse vídeo, compartilhar com seu amigo que possa ter dúvidas a respeito de queijos, a respeito de reversão da necessidade em ter que utilizar medicamentos para poder controlar o diagnóstico de diabetes e assim por diante. Para você não custa nada, mas para nós aqui do canal Edu Diabetes é de grande valia. Então, eu peço que você possa sempre compartilhar os vídeos que você vier assistir aqui do canal Edu Diabetes. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar aprendendo mais sobre diabetes, alimentação, qualidade de vida e assim eu tenho certeza que você vai alcançar todos os seus objetivos diante do seu diagnóstico. Tá ok? Então nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.